Ora, nós estamos no capítulo 1 da Carta aos Colossenses, no versículo 14, como todos sabeis, certamente. E eu não sei se... Nós vamos ler, mas entretanto eu gostaria de dizer que eu dou graças a Deus por termos o David connosco. Depois de ele ter estado ausente do país, ele chegou bem, graças a Deus. E ele não tem podido estar no estudo, mas hoje é com alegria que eu o vejo aqui. E pode ser que ele, no capítulo 1, e nós estamos no versículo 14, se eventualmente tiver já algum pensamento para dares, que possa ser edificante para nós, eu dou-te a palavra já de seguida, depois de lermos a passagem. Pode ser? Ok. Ora, Colossenses capítulo 1, e vamos ler então os primeiros versículos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus e da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Deixai-me só dizer assim um pequeno parênteses. Isto é peso pesado. O que Paulo quer para nós é coisa mesmo muito forte. Já repararam nisto? Tudo isto que nós temos aqui, para que possais andar dignamente diante do Senhor, versículo 10, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Fantástico isto. Já por cá passamos. Mas é bom a gente lembrar-se, e estamos a ler e vermos a densidade de bênção que Ele quer para nós. Ou seja, Deus não quer coisa pequena para nós. Deus não quer coisa superficial para nós. Deus não quer só uma coisa para nós. Ele quer um pacote de vitaminas, deixai-me dizer assim, que as tenhamos com substância. Dando graças ao Pai. Por isso é que eu não podia deixar de, antes de ler isto, no versículo 12, de fazer ênfase àquilo. Dando graças ao Pai. Aquilo que Ele tem para mim é fantástico. E eu só posso dar graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, e é aqui que nós estamos neste momento, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tu tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.
Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Aproveito, antes de começarmos este estudo, para dizer que nesta última parte deste capítulo, que nós depois lá chegaremos, nós temos aqui a importância da compreensão do apostolado de Paulo como sendo o único e da revelação única que Deus lhe deu acerca do programa para a Igreja Corpo de Cristo, a verdade do mistério. Vejam a importância disto. Vejam a importância de nós conhecermos isto, como lemos no versículo 27. Deus quis fazer conhecer. E a importância de compreender isto para falar acerca disto, como lemos no versículo 28. E eu queria aproveitar apenas este fim de leitura para vos dizer que no dia 8 de dezembro, se Deus quiser, nós vamos ter uma conferência dispensacional. E peço as vossas orações, porque isto é muito importante. Estarão connosco o nosso irmão Daniel, o nosso irmão Simão Pedro e, eventualmente, ainda não tenho a confirmação, do nosso irmão Francisco Correia. E vamos orar por eles. Há uma enorme necessidade de falar disto que ninguém fala, mas que a Bíblia tanto fala. É incrível como é que a Bíblia fala tanto disto, como vemos nesta epístola, e não vejo ninguém a falar disto. Mistério, infelizmente, continua a ser uma coisa misteriosa para muita gente. Quando devia ser algo revelado, compreendido, com a mesma compreensão que Paulo tinha, algo de quem quase ninguém fala, porque também quase ninguém conhece e não sabe o que dizer acerca disso. Isto é muito importante. Daqui deriva tudo. Nós não podemos estar completos, nós não podemos ser fortes se não compreendermos isto. Que Deus nos ajude. Orem, porque é no dia 8 de dezembro, e fica aqui o anúncio, porque isto está a ser gravado e muita gente que ouve o estudo bíblico sem estar aqui fica a saber desta conferência, e para se prepararem, para virem, que serão bem-vindos a esta. Irmão Alberto, lá no Brasil, um grande abraço para si. Eu não lhe vou pedir para vir à conferência no dia 8 de dezembro, porque isso era pedido demais, e sei que é difícil, mas sei que o irmão vai estar atento e peço as suas orações também para que Deus nos dê toda a graça a este respeito. E para o nosso irmão Benjamin Bruce, que escreveu há pouco ao nosso irmão Nando, o Benjamin também não está esquecido. Um grande abraço para o Benjamin. E nós há pouco, antes de começarmos o estudo bíblico, estivemos a orar como igreja, o nosso culto de oração, e estivemos a orar pelo Benjamin também. Um grande abraço para o Benjamin e as melhoras para o Benjamin, que sabemos que teve um pequeno acidente. Vamos então ao estudo da Palavra de Deus. Eu, antes de começar, diria que algum irmão tem algum pensamento para dar, faz favor, vem aqui e toma o púlpito. Dário? Ok. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos então a isto. Versículo 14. No versículo 14 nós lemos em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das ofensas. O nosso irmão Alberto daqui a pouco vai falar também sobre este versículo. Ele já tem falado anteriormente sobre este e os outros. E eu vou procurar falar sobre este versículo também. Também já falei sobre ele, se vocês se recordam. Falei sobre um aspecto da redenção que é muitas vezes ignorado, porque a redenção tem dois aspectos e muitas vezes enfatiza-se um aspecto em detrimento do outro. Muitos até ignoram o outro. Todos falam que nós fomos remidos da nossa vã maneira de viver, da corrupção do mundo, etc.
da maldição da lei, temos aqui redenção de, remidos da maldição da lei, remidos da nossa vã maneira de viver, redenção de, e esquecemos da redenção para, fomos comprados ou remidos para Deus. E é este aspecto do para que é muito importante, e quando nós pensamos e refletimos sobre a verdade da redenção, nunca nos devemos esquecer. Quando o israelita via sangue, o elemento da redenção está associado ao sangue, porque a redenção está associada a preço, e o sangue é um enorme preço. E quando o israelita via o sangue aspergido nas ombreiras das portas da sua casa, ele sabia que tinha sido remido do Egito. Mas quando os israelitas viam o sangue na orelha direita, no polegar direito, da mão direita e no polegar direito do pé direito dos sacerdotes, eles compreendiam que aqueles indivíduos tinham sido remidos ou comprados para Deus. E eles, em particular, tinham literalmente sido comprados para Deus. Eram para uso exclusivo de Deus no serviço do tabernáculo e mais tarde no serviço do templo. Sendo que nós hoje, todos nós, fomos remidos para Deus e para o seu glorioso serviço. Eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque agora quero dar um pensamento que é relacionado com isto e que é o seguinte. Vou começar por retomar o significado da palavra redenção. Sabem que a palavra redenção é uma palavra que também quer dizer libertação. Se nós pudéssemos utilizar um sinónimo da palavra redenção, significa libertação. E nós fomos libertos. É muito importante termos esta noção de existem 3 palavras na língua grega que têm a ver com a palavra redenção. Já falamos de algumas e do seu significado, mas que são... Portanto, a redenção significa libertação mediante o pagamento de um preço. E há 3 palavras gregas que falam acerca da redenção, cada uma delas enfatizando um aspecto desta verdade da redenção. A primeira é a palavra agorazo. E a palavra agorazo significa comprar no mercado. Eu não sei se vocês têm todos a noção, mas todos nós, neste mundo, por causa do pecado e por causa de Satanás, por causa do que aconteceu no Jardim do Éden, tornamo-nos prisioneiros num mercado em que há um senhor tirano, que é Satanás. É um senhor tirano ao qual estamos submetidos. Eu recordo o que nós lemos na carta aos Efésios, que diz assim: noutro tempo andastes, diz o apóstolo aos crentes, e diz-nos a nós, noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. E este termo de príncipe significa poder. Ele tinha um poder tremendo sobre as nossas vidas, e ele diz, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E, portanto, eu quero que vocês tenham a noção de que este mundo é um autêntico mercado de escravos. E quero que tenham a noção também que o Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, e nós sabemos o que é que Ele veio fazer quando derramou o seu sangue, Ele veio pagar o preço para nos libertar. Ele veio a este mundo pagar o preço para nos libertar. E isto faz-nos lembrar os mercados de escravos que haviam na antiguidade. Infelizmente, ainda há mercados de escravos na atualidade. Eu, quando fui para os fuzileiros, desde a primeira hora marquei a minha posição de crente no Senhor Jesus Cristo. E fui marcado. Eu marquei e fui marcado. E eu dou graças a Deus pelas marcas que trago desse aspecto, que só me têm trazido bênção. E quando eu, na última semana, nos últimos 15 dias de curso de fuzileiro, estava lá e fui prachado com os outros cadetes que lá estavam, a condenação que me deram foi eu falar sobre o tema de uma esferográfica que eu distribuí aos meus camaradas, é uma esferográfica bic branca, toda ela branca, e que dizia Jesus, o único libertador. E a minha condenação, pensando eu que ia ser uma coisa terrível, atendendo à acusação que me era imputada, que era andar a fazer distribuição subversiva,
porque distribuí Novos Testamentos também, além disto. A condenação que me deram foi eu ir lá à frente e falar sobre aquele tema, Jesus, o único libertador. Para mim foi uma condecoração, não foi um castigo. De maneira que eu chego lá à frente e na minha audiência era uma enorme tenda, e aquela enorme tenda estava dividida em duas partes. De um lado, do meu lado esquerdo, quando eu estava a falar para eles, do meu lado esquerdo era só oficiais fuzileiros, e do meu lado direito eram os desgraçados dos meus camaradas, como eu, os cadetes, vítimas dos caprichos praxistas dos oficiais fuzileiros. Faz parte do proceder da coisa e do historial e da tradição e da cultura fuzileira aquilo acontecer. E eu dou graças a Deus, porque eu levantei-me e disse-lhes a eles: estão todos convencidos que a escravatura acabou no fim do século passado. E nós estávamos no século anterior. Eu estava a referir ao outro século. Todos estão convencidos que a escravatura acabou, mas estão completamente enganados, porque Jesus Cristo disse que quem comete pecado é escravo do pecado. E como todos pecaram, para! Só Jesus Cristo pode libertar. E eles mandaram parar, mas ainda disse isto. E foi-me sentar. O que eu quero chamar a vossa atenção é que, lamentavelmente, para além deste facto, de que quem comete pecado é escravo do pecado, e está neste mercado de escravos, sob o senhorio tirano, deste senhor tirano que é Satanás, de que só se poderão libertar mediante a libertação que Jesus Cristo traz, através da obra que Ele fez na cruz do Calvário, ainda assim há bolsas de escravatura. E nós sabemos, escravatura sexual, em muitos lados, quantas raparigas, quantas meninas têm sido escravizadas e levadas e transitadas de um lado para o outro, e escravatura humana de outras naturezas. E nós sabemos o que tem acontecido, até mesmo nos Estados Unidos da América, recentemente morreram uma série de indivíduos, fruto da escravatura. É incrível, mas é verdade. Mas o mais grave é que as pessoas pensam que isto são resquícios da escravatura que ainda existe na sociedade moderna e que são inadmissíveis, mas o que elas não veem como inadmissível é a escravatura que todas elas próprias estão a viver, porque cometem pecado. E houve um missionário, há muitos anos atrás, em África, que um dia estava num desses mercados de escravos. Eu não sei se vocês sabem, mas a população negra que está nos Estados Unidos da América e no Brasil, tanto no norte como no sul da América, foi levada para a América, ou para as Américas, foi levada como escrava. E eram navios que levavam escravos daqui da África para os Estados Unidos e para o Brasil, e foi assim que muitos negros chegaram lá, como escravos. E havia mercados de escravos ali em África. Um crente inglês chamado John Newton era capitão num destes barcos que faziam tráfico de escravos. E foi numa tempestade terrível que ele passou no Oceano Atlântico que ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Porque ele tinha ouvido falar do Evangelho, mas tinha sido rebelde à verdade do Evangelho, e ele finalmente converte-se. E escreve aquele belo hino, o hino número 14 dos nossos hinários, que diz: sublime graça que alcançou um pobre como eu. Ele é o autor desse hino, dessas palavras maravilhosas que em língua inglesa são famosas e que também nós na língua portuguesa cantamos em português, que é o Amazing Grace, como dizem os ingleses. Graça admirável. Nessa altura em que havia escravatura e havia mercados de escravos espalhados em África, em que se fazia comércio de pessoas, que se traficavam pessoas, houve uma vez um missionário lá em África que chegou ao pé de um desses mercados. E sabem o que ele fez? Ele chegou lá e chegou ao pé de um daqueles negros que estava à venda, e havia várias pessoas à venda, e chegou ao pé de um deles, chegou lá ao pé do senhor dos escravos e perguntou: quanto é que ele custa? E ele disse um valor. Ele disse: está aqui o preço. E pagou por aquele negro. E comprou-o. E sabem o que é que ele disse a seguir? Ele a seguir virou-se, depois de o ter comprado, o negro veio com ele,
E ele depois virou-se para o negro e disse-lhe assim: podes ir embora, és um homem livre. E ele: como? Este é um dos problemas de porque é que as pessoas não se convertem. As pessoas estão tão habituadas a viver no mundo do pecado em que vivem escravas, que elas nem têm ideia, nem têm a concepção, nem a imaginação sequer, que é possível ser livre. Elas não sabem o que é isso. Elas não sabem o que é uma alma liberta por Cristo. Elas não sabem o que é a minha liberdade em Cristo. Elas não imaginam, elas não sonham. Porque elas só conhecem a realidade delas. E porque elas só conhecem a realidade delas, quando eu chego ao pé delas e lhes falo da possibilidade delas serem libertas, elas pensam que eu estou a enganá-las, ou estou a mentir-lhes, ou estou a falar... Porque estou-lhes a falar de uma realidade que elas não conhecem, não imaginam. Eu estou à vontade para dizer isto porque eu estava como elas. Eu resistia ao Evangelho durante mais de um ano, que me falavam e eu não me convertia. E aquele escravo não acreditava, porque ele nem concebia, ele não imaginava o que era ser livre. Livre era uma coisa que ele não sabia o que era. E o missionário insistiu: vai-te embora, és livre, podes ir embora. Eu já paguei o preço da tua liberdade. Quando este escravo compreendeu realmente o que tinha acontecido, que demorou a compreender, este escravo virou-se para o seu novo senhor, que tinha pagado o preço por ele, que era o missionário, e virou-se para ele e disse: obrigado. Eu agora compreendo o que você fez por mim. Mas quero lhe dizer uma coisa: eu não me vou embora. Eu vou segui-lo. Vou segui-lo até ao fim do mundo. Onde você for, eu irei. Vou segui-lo porque eu quero segui-lo. Estou-lhe muito grato. É isto que o Senhor Jesus Cristo fez comigo. É isto que Ele fez connosco. Ele veio, Ele pagou o preço. Eu tive muita dificuldade em entender aquilo que Ele tinha feito, que aquilo fosse uma realidade. E hoje eu conheço a realidade que isto é. E sabem de uma coisa? Eu decidi segui-lo em contramão a tudo o que o mundo vive. A vida deles, que era a minha vida, já não é mais a minha vida. Os ideais deles, que eram os meus ideais, já não são mais os meus ideais. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agorazo quer dizer comprar no mercado. E a ideia é, esta palavra agorazo, que é um mercado de escravos. Outra palavra que é utilizada para a palavra redenção é a palavra exagorazo. E exagorazo, tal como o agorazo, é extrair. A ideia desta palavra é comprar e tirar do mercado. Agorazo é comprar no mercado, mas a palavra exagorazo significa tirar. Não apenas comprar, mas tirar de lá para fora. E eu dou graças a Deus porque o Senhor nos tirou. O versículo 13 diz: o qual nos tirou das potestades das trevas. Tirou-nos de lá. E há outra palavra que é muito importante e não menos importante, que é a palavra lutro. E a palavra lutro significa soltar. E eu gosto das três palavras porque dou-nos o quadro completo, porque mostram que estamos no mercado de escravos, que foi pago um preço por nós, fomos tirados de lá para fora e fomos soltos. E dizes livre. O crente é livre. Querido irmão, querida irmã, vocês são livres. Podem fazer o que quiserem, podem ir embora. E vocês vão embora. Vão fazer o quê? Vão para onde? Vão para quem? Compreenderam o que Jesus fez por vós? Vivam para Ele. Eu acho que se me tirassem a vida que eu tenho agora, eu morria. Não conseguia sobreviver. Conheçam esta vida.
é a melhor vida que há para viver. É incomparável. No versículo 14, outro pensamento, em quem o nosso irmão Alberto já tocou de alguma forma nisto, mas aqui lemos, em quem temos. Eu dou graças a Deus. Vocês firmem-se na palavra. A nossa fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Não é? Então, se vocês quiserem ser homens e mulheres de fé, não é a fé, não é uma coisa etérea, assim, uma coisa vaga que ninguém sabe explicar o que é. A fé é a nossa confiança na palavra. A fé vem da nossa confiança na palavra. A fé vem da compreensão da palavra e do firmarmos na palavra. E a palavra diz, temos. Firmem-se nisto. Não diz teremos. Não é uma coisa que a gente vai adquirir no futuro. É uma possessão presente. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos. Temos é presente do indicativo. E eles passam-se. Sabem que eu há dias, eu não vos contei esta. Eu na sexta-feira passada estava num velório. E tive uma grande oportunidade para evangelizar as pessoas que estavam no velório. Assim como tive a oportunidade de pregar depois no funeral, no sábado, na sexta-feira. Isto foi na quinta-feira à noite, perdão. E na sexta-feira é que eu preguei. E quando eu estava no velório, eu contei a experiência que tive com um sacerdote católico nos Fuzileiros, que eu já contei a alguns de vocês e vocês conhecem, outros talvez não conheçam. E eu estava-lhes a contar a eles isto. Porque tive essa oportunidade, as coisas encaminharam-se nesse sentido. Porque estávamos a falar qual era a melhor igreja, e qual era a melhor religião, etc. Eu estava-lhes a mostrar. Eu perguntei-lhes se eles sabiam qual era, na opinião deles. E eu estava-lhes a mostrar que mesmo que eles estejam na melhor religião do mundo, e eu perguntei-lhes se eles sabiam qual era. E nenhum deles sabia. Mas eu disse-lhes qual era a melhor religião do mundo, que eu sei qual é. Era onde estava o Senhor Jesus Cristo. E ainda assim Judas estava lá, na melhor religião do mundo, e foi para o inferno. E eu estava-lhes a contar acerca da conversa que tive com aquele capelão lá na Marinha, nos Fuzileiros, e perguntei-lhe assim, capelão, se morreres agora, para onde é que vais? Não sei. Capelão, eu se morrer agora, sei que vou para o céu. Estás a ser presunçoso. E um comandante da Marinha, que me estava a ouvir a contar isto, e eu a dizer isto, que eu depois achei piada, depois no outro dia a seguir, quando ele ouviu pregar, e ele disse, desconheci essa sua fazenda. Isso é bom que conheça, que é para saber como é que é. E ele virou-se, e eu estava-lhe a dizer assim, o capelão virou-se e disse, estás a ser presunçoso. E eu já vos vou dizer o que é que esse comandante comentou. E eu virei para o capelão e disse assim, essa é a tua opinião, capelão. Será que é verdade? O que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Não disse que quem crê nele tem, presente o indicativo, cá está a ideia do presente, a vida eterna? Eu creio, capelão. Ele disse, quem? É qualquer pessoa. Crê. Não é preciso fazer nada de especial. Crê. Tem, presente. É presunção eu dizer que tenho a vida eterna, que se morrer agora vou para o céu, ou é fé, que é o que tu não tens? Aquilo que aparenta ser presunção da minha parte, não é presunção, capelão, é fé. E aquilo que da tua parte aparenta ser humildade, eu não sei, parece que és muito humilde, não é humildade, capelão, é incredulidade. Pois quando eu estava a contar isto àqueles indivíduos que estavam ali à minha volta, e no momento em que eu disse, capelão, eu sei que se morrer agora vou para o céu, e ele disse, tu estás a ser presunçoso, vira-se a ser aquele comandante que estava a me ouvir contar a história, dizer assim, pois estás. E ele nem me deixou contar o resto da história. E ele embarcou exatamente no mesmo barco que vai para a perdição. Sem saber. E depois ele percebeu. Notem o que está aqui escrito. Temos a redenção pelo seu sangue. Não há mérito em nós. É pelo seu sangue. Não é pelo meu mérito. Não é por alguma coisa que eu tivesse feito. É por aquilo que ele fez. Ele verteu o seu sangue na cruz. Notem a seguir. O que é isso? Vamos traduzir. Vamos esmiuçar. O que é que isso quer dizer? Temos a redenção. Isso quer dizer o quê? Em termos práticos, o que quer dizer? Temos o perdão dos pecados. Não está ali, a saber, a remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados, que é o que quer dizer remissão.
Temos, afinal, uma coisa importante. Parece que muita gente tem dificuldade em perceber isto. A Bíblia diz ou não diz que eu posso ter a certeza de que tenho os meus pecados perdoados? Eu tenho o perdão dos pecados. Quantos há que dão rios de dinheiro para ter os pecados perdoados? Quantos? Quantos neste momento estão a dar dinheiro ao padre para rezar mais uma missa? Para que as pessoas que morreram tenham os pecados perdoados? Porque elas estão no purgatório a ver se espiam os pecados, a ver se se libertam dos pecados, para ver se entram no céu. E eu que estou aqui, vivo, aqui, agora, como aos Colossenses, naqueles dias, eu posso dizer, temos o perdão dos pecados. Portanto, ó Padre, tu comigo vais à falência, que eu não te vou dar um centavo. Temos que falar a palavra de Deus corretamente. Como é que nós conhecemos a verdade? Lendo a verdade. Lendo a verdade das Escrituras. E é só isto que eu quero dizer, não vou dizer mais nada, mas uma grande oportunidade para todos que estão aqui poderem agarrar-se à palavra de Deus e descansarem no facto de que os seus pecados estão perdoados. Temos o perdão dos pecados pelo seu sangue, não pelo meu mérito, não pelo meu esforço, não pelo meu sacrifício, mas pelo seu sacrifício. E é a altura de vocês, percebendo isto, dizerem, Senhor, obrigado. Obrigado pelo que fizeste por mim. E agora, Senhor, eu sou livre, eu já percebi que sou livre, mesmo livre. Se o Filho vos libertar, disse mesmo o Senhor Jesus Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas sou livre para quê? Usamos da liberdade que Deus nos deu para viver a vida mais fantástica, mais entusiasmante que existe. Se algum irmão quer dar um pensamento, faz favor, Nando, não sei se queres dar alguma coisa. Antes de nós ouvirmos o irmão Alberto, ou algum irmão. David, queres dar alguma coisa? José? Dário? Jorge? Pedro? Graças a Deus. Carlos? Alguma coisa? Um poema? Sobre eu estou com saudades dos poemas do Carlos. Andar para a frente. O Carlos e a Anabela são dois poetas que nós temos aqui. Isto não é qualquer igreja que tem dois poetas. E devemos dar graças a Deus por isso. Muito bem. Então vamos ouvir o nosso irmão Alberto e aquilo que ele tem para nos dizer esta noite. Graças a Deus por mais esse encontro. E eu falo isso de coração. Agradeço a cada um de vós por permitir dividir este breve pensamento. Colossenses capítulo 1, verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Teria Jesus sido um mártir da história? Por isso a sua igreja anda e caminha em sua memória, querendo esticar e levantar a bandeira da sua causa? E as convicções doutrinárias? Como Paulo lidava com estes assuntos? Vamos ver rapidamente e tratar deste episódio. O sangue de Cristo que aparece nesse versículo, em algumas traduções não vai aparecer, mas no verso 20 vai aparecer. Na carta gêmea de Colossenses, que é Efésios, no capítulo 1, no verso 7, também fala do sangue de Cristo. Sangue quer dizer exatamente a morte sacrificial e expiatória de Jesus em nosso favor. O sangue de Cristo tem poder, um poder infinito, para perdoar um número infinito de pecados e de pessoas. Porque o pecado contra um Deus santo e infinito requer exatamente um sacrifício santo e infinito. A concepção de Jesus, de modo sobrenatural, concebido pelo Espírito Santo, já mostra o caráter da pessoa do Senhor Jesus, divino e humano. Por isso a sua expiação na cruz do Calvário, o seu sangue vertido, tinha um valor infinito. Não era um homem comum que estava lá. Gênesis capítulo 3, verso 21, já mostra desde o princípio, quando o homem pecou, a ação de Deus, o amor de Deus, ao preparar peles de animais para cobrir a ofensa, a rebelião, a incredulidade. Na lei de Moisés, era um símbolo dentro do tabernáculo,
para ministrar, ensinar o povo como Deus exigia o perdão do pecado. Era um perdão que acontecia anualmente e requeria sangue de animais, mas nunca satisfazia. Hebreus 9, no verso 22, lemos assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Este foi o prenúncio de um sacrifício a ser oferecido uma vez por todas, diz Hebreus 7, 27. O que quer nos ensinar estes textos? Que o sangue de Jesus tem um valor infinito e devemos ter convicção, compreender esta verdade. Quando derramou seu sangue na cruz, Jesus, portanto, acabou com todo aquele ritual da antiga aliança, estabelecendo então a nova aliança. Na cruz do Calvário, João 19, lá no verso 30, Jesus bradou: está consumado. Ele entrou nos santos dos santos uma vez por todas e obteve uma redenção por nós, diz Hebreus 9:12. O que isso quer dizer? Que não há mais sacrifício, rituais, nem derramamento de sangue. Quero mostrar agora um paralelo desse texto de Colossenses 1, de 12 a 14, com um texto que está em Atos 26, no verso 18. Vamos ver o ensino do apóstolo Paulo, as suas convicções, a sua base, para lhes abrir os olhos e das trevas converter-lhes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. O que podemos destacar aqui são 4 palavras que se repetem também em Colossenses. Nós temos aqui o poder, no verso 13, herança, no verso 12, perdão ou a remissão, e também temos a palavra santos, do verso 12. O que isso quer nos ensinar? Um padrão imutável da mensagem do apóstolo Paulo. E assim devemos nos comportar diante das adversidades e do confronto, das críticas, das oposições. Manter firme as nossas bases, as nossas convicções com a palavra de Deus. Não precisamos usar palavras moldadas pela filosofia humana ou mesmo tentar entender aquela religião ou aquele conceito filosófico que quer minar as bases, os fundamentos da fé cristã. Paulo, em 1 Coríntios 2, no verso 3 até 5, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e em poder. Deus providencia a nós aquilo que precisamos para manter a nossa convicção, a nossa posição, a nossa visão da verdade. E não precisamos nos apoiar em conceitos humanos. Na verdade, a armadura de Saul brilhava tanto quanto a armadura de Golias, mas não era necessária a Davi. 1 Samuel 17, de 38 em diante. Muitas vezes queremos nos comportar e nos revestir com a mesma sabedoria, entre aspas, que o mundo apresenta. Mas Deus age simples, de maneira comum, com a fé num Deus profundo e verdadeiro. Que Deus nos ajude.